Em tua presença, nós nos colocamos nesta hora diante de ti. E eu venho agora, Pai, orar, interceder por cada uma dessas vidas que o Senhor trouxe nesta noite para a tua casa e lhe pedir que o Senhor tenha total liberdade neste lugar, total liberdade nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa tornar essa palavra viva nos nossos corações, irmos muito além da letra, daquilo que está escrito, mas entendemos aquilo que o teu Espírito Santo quer falar com cada um de nós no dia de hoje, Pai. E nós declaramos que o nosso coração está aberto para o Senhor e que queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a gente vai começar lá no versículo 11, né? Mas deixa eu contar a história um pouquinho antes, porque o personagem nosso de hoje é o Samuel, e a história de Samuel, ela começa a ser narrada um pouquinho antes até do seu nascimento, lá com a Ana, a mãe dele, e o pai dele, o Eucana. E de uma maneira bem rápida, né, vou resumir a história. A Bíblia fala que Ana não podia ter filhos. E a Penina, então, a sua rival, a provocava excessivamente, toda vez que ela ia para a casa do Senhor adorar a Deus, né, sacrificá-la no templo, e por conta daquilo ela se entristecia, chorava muito, não queria comer. E aí, um tempo desde atrás, eu lembro que eu até pegava uma mensagem falando sobre isso, né? Certos ataques do diabo quando a gente está indo para a casa de Deus, para entristecer, para às vezes a pessoa já chegar na igreja com o coração pesaroso, triste por causa de alguma situação, assim como acontecia com Ana. E a Bíblia diz que de ano em ano aquilo acontecia e nada mudava. Mas um belo dia Ana resolveu romper com aquela situação, ir até o templo do Senhor, bater o seu joelho no chão, ali como diz os crentes, né? Quer dizer, se colocar ali em oração e olha, como ela mesmo diz, derramar sua alma perante o Senhor. E aí a gente vê como uma oração como essa pode mudar tudo, pode mudar histórias, amém? E foi o que aconteceu com Ana. E quando ela está ali orando, né, ela faz um voto com o Senhor, ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu, esse filho vai ser do Senhor, eu consagro ele ao Senhor. Perceba que é exatamente o que nós temos feito, né, aos domingos, consagrando a nossa família a Deus, amém? Mas diferente do que acontece aqui, que você consagra teu filho a Deus, acaba o culto, diz, vamos embora, né? E leva ele para casa e continua cuidando dele. Você já imaginou se a moda pegava, né? Ia ter uma montoeira de criança correndo aí agora, né? Mas a consagração era realmente, né, entregá-lo no tempo, dizer, ó, a partir de hoje, está aqui, você vai ficar ao serviço do Senhor, você é consagrado a Deus. E ela então, né, fez um voto ali com Deus. Aí ele chega, que é o sumo sacerdote da época, acha que ela está bêbada, dá uma bronca nela, a história é conhecida, ela diz, não, estou aqui derramando a minha alma diante do Senhor. Então ele diz, olha, então vai em paz e que o Senhor conceda a tua petição. Amém. E daqui a pouco até nós vamos apresentar a Deus a nossa petição, né? Como eu entreguei aí o pedido de oração para vocês. Então perceba que está tudo interligado com o que está acontecendo aqui hoje. Amém, igreja? Né? E aí ela foi embora e foi na fé, acreditando realmente que a sua oração havia sido ouvida. Então ela gera Samuel. Samuel vem a este mundo, aquela mulher que era estéril, mas que Deus operou o milagre em seu favor. O Samuel fica com a mãe até desmamar, penso eu, 3, 4, no máximo aí em 5 anos, apesar que tem uns que param de mamar com 7, né? Mas aí são exceções à regra, né? Tem uns que mama de pé, né? E tal, parece bezerro, mas enfim, né? 2, 3 anos ali, mas vamos chutar um pouquinho, ó, quem sabe lá pelos 5, estimo entre os 3 e os 5 anos, né? O menino desmamou, então ela leva ele no templo,
que eles vão de ano em ano sacrificar o Senhor, naquele ano eles entregam então o seu filho para ficar ali ao serviço do Senhor. E a Bíblia narra assim, né? Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, o quê? Perante o sacerdote Eli. Então eles vão naquele ano, como faziam os outros anos, oferecem ao Senhor o sacrifício. Quando acaba lá a festa, aquele momento todo, eles estão, tá bom, estamos indo embora, tchau, e o menino fica. E o Samuel está lá. Como eu dizia, imagino aí 3, quem sabe 5 anos, por aí, mais ou menos isso. E aí eu gostaria, já que ele é o nosso personagem hoje, eu gostaria que a todo momento você tentasse colocar no lugar de Samuel. Samuel está ali, papai, mamãe, papai, imagine, né? Aquela mulher dando toda a sua atenção para o filho. Não podia ser diferente por conta de toda a história daquela família. Amém? E aquela mulher querendo desfrutar ao máximo possível do tempo que ela teria ali com o seu filho. Mas chega um momento que ela precisa entregar. E Samuel, todo carinho, todo amor, mamãe para cá, mamãe para lá e tal, mas chega um momento, e eu creio que ela já vem preparando o coração dele, dizendo, meu filho, você é do Senhor. Você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para ministrar diante do Senhor. Mas imagine o choque de realidade, daqui um pouco está viajando papai e mamãe, daqui a pouco chega num lugar completamente diferente, para pessoas completamente diferentes. Olha, a partir de hoje, aqui é a tua casa, a partir de hoje aqui você vai viver, a partir de hoje você vai servir ao Senhor. Tchau, papai e mamãe estão indo embora. Ó, ano que vem, quando a gente vier aqui para sacrificar a Deus de novo, a gente dá um abraço, viu? Então imagine como isso, né, soava um tanto quanto assustador, principalmente para uma criança daquela idade. E agora ele está servindo a Deus perante Eli, como a Bíblia diz. A figura, meu irmão, que ele agora tem mais perto de um pai, quem que é? É o Eli. Eu acredito que, de alguma maneira, o Eli também, né, o toma ali como se fosse um filho, afinal de contas é uma criança, precisa de todos os cuidados. Então, Eli praticamente, o que a gente chamaria hoje, adota Samuel. Só que Samuel não é filho de Eli, mas é a figura mais parecida com o pai que ele tem. E só que ele sabe que ali ele é, né, um servo, que ele está ali para servir ao Senhor e perante o Eli, servindo ao Eli, ele está servindo a Deus. Então, fica uma coisa meio embolada, porque ao mesmo tempo ele é servo e ao mesmo tempo ele é filho de criação. Só que o Eli tem os seus próprios filhos, que inclusive são sacerdotes, e obviamente bem mais velhos do que Samuel. E não é difícil da gente entender que alguém numa posição dessa, né, na verdade não é só alguém numa posição dessa, o ser humano, ele sempre busca aprovação, principalmente adolescentes e jovens. Alguém aqui já foi adolescente? Como eu brinco, alguns mais tempo, né? Outros há menos tempo, mas todo mundo já foi adolescente, todo mundo já foi jovem, e você sabe que, né, há dentro de nós aquele sentimento de ser aprovado, não é assim? E é por isso que tem muito jovem que entra para gangue, né? Aquele sentimento de aceitação, aquele sentimento de ser aprovado pelos outros, que passa a usar drogas, que passa a se entregar à bebedeira, que se envolve com homossexualismo, ou com criminalidade, ou com qualquer outra prática que a Bíblia condena, justamente numa busca por aceitação, numa busca por aprovação. E Samuel, como qualquer outra pessoa, não é diferente. Só que olha o ambiente que Samuel está inserido. Ah, pastor, no melhor ambiente que pode existir, né, pastor? Afinal de contas, o cara mora na igreja. Será que era isso? Vamos ver o que a Bíblia narra. Versículo 12. Eram, porém,
os filhos de Eli, né, entre aspas, os irmãos, né, do Samuel, irmãos mais velhos do que ele, numa posição de hierarquia, porque a gente já vai ver que eles eram sacerdotes, acima do próprio Samuel, porque Samuel está ali servindo a Deus, para quem sabe um dia vir a ser um sacerdote ou um levita. Você está entendendo? Né? Quem eram esses? E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Seria quase o equivalente a alguém dizer hoje assim, fulano é um filho do diabo. Né? Era essa a expressão. E não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, com um tridente, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Será que é à toa que o diabo é retratado por muitos com um tridente na mão? E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para fazer um churrasco para o sacerdote, não é isso? É ou não é? Para assar ao sacerdote. A gente aqui conhece como o quê? Como churrasco, né? Dá para o sacerdote fazer um churrasco lá. Porém, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, quer dizer, aquela parte que é oferecida ao Senhor, né? Depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. Por quê, gente? Por quantos homens desprezavam a oferta do Senhor. Vamos tentar entender aqui mais ou menos o que está acontecendo. Havia todo um ritual estabelecido por Deus, né, através de Moisés, de como deveria ser feito, então, o sacrifício ao Senhor. Só que, quebrando ali todo o protocolo estabelecido por Deus, eles queriam se aproveitar das ofertas. A grosso modo era isso. Os ofertantes traziam lá uma panela, e vamos lembrar que os sacrifícios eram feitos, né, com animais, com carne. Então eles traziam os animais para serem degolados ali, para serem feito então o sacrifício ao Senhor, mas quando estava trazendo, e aí vamos tentar assim fazer um paralelo para hoje, só para você entender. Vamos supor que você está vindo para a igreja, e aí você diz: olha, eu vou oferecer uma oferta ao Senhor, e aí Deus está te abençoando tanto, que você traz assim um saco de dinheiro para a igreja. Vou tentar de novo. Vamos ver se pega, nem que você é no tranco, né? Aí está trazendo assim um saco de dinheiro para a igreja. Mas melhorou um pouco agora, né? E aí você chega na porta, feliz da vida, sorrindo: oh, glória a Deus, ó, hoje eu vou trazer minha oferta. Poxa vida, consegui separar uma boa oferta para o Senhor, vai ser útil para a obra de Deus, aleluia. Aí você vai passando na porta assim, aí está o obreiro lá na porta, dizendo: ei, onde você vai com esse saco aí? Aí você felizinho diz assim: não, vou dar de oferta na igreja. Ele diz: espera aí, eu estou aqui por ordem do pastor, não é isso? Os moços, 2 sacerdotes. Aí ele puxava-se o tridente
né? Eu brincava que qualquer semelhança, mera coincidência, mas vamos supor que o obreiro dizia assim, abre a sacola aí, enfia a mão aqui dentro, dá uma mexida, o que ele conseguia puxar para fora, esse é do sacerdote, o resto você pode oferecer para Deus. Era isso que acontecia ou não? Olha que coisa séria. Aí, né, aquela parte lá o sacerdote embolsava, e o resto era oferecido para Deus. Aí no outro dia, né, ou quem sabe no mesmo dia ali, vai oferecer o sacrifício a Deus, e a oferta era queimada em sacrifício ao Senhor. Quando subia aquela fumaça, a Bíblia diz que era um cheiro agradável a Deus. Mas antes de queimar, então, a parte de Deus, e entenda que naquele sacrifício havia uma parte que ficava para o sacerdote, e outra parte que deveria ser queimada, que era oferecido a Deus. E aí o servo lá do sacerdote chegava e dizia assim, essa picanha aí não vamos queimar não, essa aí deixa aqui de lado, porque a gente vai fazer um churrasco hoje para o sacerdote. E aí o ofertante diz assim, não, mas não é assim, o protocolo não é esse é a parte de Deus, tem que ser queimado ao Senhor. Diz, não, é essa aí que ele quer, e se você não der, eu meto a mão na tua carteira, rapaz. Eu tiro de você, nem que seja no tapa. Não é isso que acontecia? A Bíblia diz, a força, eles tomavam. Meu irmão, imagine você com certeza ficaria assim muito empolgado para ofertar, não ficaria? Né? Você diz, que benção, vou levar o feto para a igreja. Alguém faria isso? Não. Fazia com que todo o povo passasse a desprezar a oferta. O que isso quer dizer? Que as pessoas não tinham mais prazer em ofertar. E aí eu te pergunto, né, infelizmente, de vez em quando, né, a gente ouve de certos escândalos por aí. E Jesus já nos alertou que seria impossível que os escândalos não viessem. Amém? Mas é tão triste quando a gente fica sabendo que um ministro, que um sacerdote, que um pastor, que sei lá quem, né, em vez de usar o dinheiro que as pessoas ofertam para fazer a obra de Deus, em vez de usar aqueles recursos para fazer a obra de Deus, está usando aquele recurso para qualquer outra coisa, para benefício próprio. E é tão triste isso, não é verdade? Só que Jesus nos alertou que essas coisas aconteceriam. Só que você perceba que muita gente, vou usar o termo bíblico, despreza a oferta. Não oferta como deveria ou com o coração que deveria por conta dessas coisas. E não só cristãos. Mas lá fora você vai falar de dízimo e de oferta para alguém, o que a pessoa diz? Você é bobo mesmo, fica dando dinheiro para pastor, não é assim a conversa? Por quê? Por conta dessas coisas. Então você perceba que lá fora, né, espero que a gente esteja vacinado com quanto a isso, né, mas lá fora as pessoas desprezam a oferta por conta de certos sacerdotes como esse. E olha o que a Bíblia diz, era muito grande o pecado desses jovens. Por quê? Porque levavam o povo, faziam o povo a desprezar a oferta do Senhor. E aí só um parênteses na mensagem, meu irmão, desprezar a oferta do Senhor, não sou eu que estou classificando dessa forma, é a Bíblia que está classificando dessa forma, é um pecado muito grande. Só que você já notou o seguinte, tá? Essa parte é um parênteses aqui, e talvez eu esteja advogando em causa própria, tá? Mas vamos lá, assim mesmo. Mas olha como as pessoas costumam ver. Quando um pastor ensina a importância de ofertar, de dizimar, de honrar a Deus, de fazer o seu melhor para Deus, muitas vezes ele é mal visto. Sim ou não? Pelas pessoas. Poxa, esse pastor fica toda hora falando de oferta, é brincadeira. E aí aquele outro pastor que chega assim, diz, não, pessoal, aqui a gente não fica com essa petição aí não, aqui é assim, você dá o que você quiser, se você também não quiser dar, não tem problema nenhum, dá o pior, para Deus pode ser o pior, não tem problema não. Esse aos olhos do povo, o que é?
Esse é bonzinho, você vê, olha, nem pede oferta. Mas, biblicamente falando, ele está levando o povo a desprezar a oferta. E segundo a Bíblia, isso é pecado. Ou melhor, isso é um pecado muito grande. Eu não quero cometer esse pecado muito grande. Eu vou continuar ensinando que a oferta, a importância da oferta, a honrar a Deus com as nossas ofertas. Amém? Em nome de Jesus. Voltando à mensagem. Fiz um parênteses aqui, voltando. Lembra do nosso personagem de hoje? Quem que é ele mesmo? Samuel. Menino, garoto, está ali crescendo. Crescendo em que ambiente? Né? Na igreja. Vendo os seus irmãos, entre aspas, né? Irmãos pelo menos de criação, mais velhos, que estão atuando como sacerdote, numa posição hierárquica acima dele. Entenda, aqueles lá são filhos de Eli. A pessoa mais próxima que Samuel tem de um pai. Tem o desejo de aprovação, de aceitação. Qual que seria mais fácil ele dizer, vou agir como eles? Eles fazem assim e são aceitos por Eli. Eles fazem isso e são sacerdotes. Eu não sei fazer a obra de Deus. Eu estou aqui para aprender. E como é que a obra de Deus está sendo feita nesse lugar? Desse jeito aí. Você está entendendo? Então, quem sabe, para ele seria muito mais fácil simplesmente seguir o fluxo. Agir como todo mundo age. Até, repito, até num sentido de aceitação, de aprovação. Eu sou da turma de vocês, hein? Eu tô com vocês. Sim ou não? De dizer, quer que eu fique com o tridente lá na porta? Verdade ou não é? Só que olha só o que a Bíblia diz. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Sabe o que eu acho bonito aqui? A Bíblia diz no 18 assim, porém, o que é esse porém? Porém é quando a lógica nos remeteria para um lado, porém eu vou para o outro. Eu deveria virar à esquerda, porém virei à direita, não é isso? Porém, olha o que a Bíblia está dizendo. Apesar deles agirem assim, apesar de ser a conduta deles essa, apesar de ser muito mais fácil Samuel, e agora já o jovem Samuel, entrar na onda deles, fazer o que eles fazem, agir conforme eles estão agindo, ele decide ir pelo caminho inverso. Samuel, isso já vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso, Samuel decidiu crescer. Amém? Vamos continuar. Só para não pular, vou ler o 19 e o 20 também. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Vamos lá, todo mundo junto, finalzinho do 21, vamos ler? E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Enquanto o ambiente que ele vivia era de desonestidade, Samuel decidiu crescer. E é lógico que a Bíblia não está falando aqui de estatura, de amadurecimento, mas a Bíblia diz que crescia como? Diante do Senhor.
Meu irmão, eu e você, a despeito daquilo que está à nossa volta, daquilo que nós estamos vendo, vivendo, nós precisamos decidir crescer, precisamos decidir ser o porém. Olha, pode estar todo mundo indo para aquele lado, porém, eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? E aí eu repito, olha como a Bíblia vai desenhando. Samuel é entregue, a família agia dessa maneira, ele tinha tudo para imitar aquilo, mas ele decide ser diferente. Aí a Bíblia volta a falar de como era a família que ele estava inserido. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Por que ouço de todo este povo os vossos malefícios? Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aí, mais uma vez, a Bíblia vai dizer, olha, era nesse ambiente que Samuel estava inserido. Meu irmão, e não estamos falando de alguém que está vivendo no mundo, nós estamos falando de alguém que está vivendo dentro da igreja, não é isso? E olha para o lado, e é isso que ele vê. Além da desonestidade, ele está vendo então os irmãos se prostituírem, como a Bíblia diz, com um bando de mulheres que se juntaram em bando à porta da tenda da congregação. Eles levavam prostituição para dentro da igreja, vamos assim dizer. Se prostituíam ali, no lugar santo, no lugar consagrado a Deus. E Samuel está vendo tudo aquilo. E Samuel está crescendo nesse ambiente. Meu irmão, e aí a gente não precisa, viajar muito assim na nossa imaginação para pensar como é que eram as conversas ali. Como naquele ambiente Samuel não era desprezado. Como Samuel será que era tratado por esses irmãos? Né, irmãos de criação ali. Quer andar um de santão aí. Não, rapaz, você tem que aproveitar a vida, você tem que ser igual nós. Que a gente os bonzão, a gente tem dinheiro, a gente tem mulherada por aí, a gente sabe aproveitar a vida. Você fica querendo andar um de crente aí. Será que as conversas não é essa? Se hoje assim, você acha que lá naquela época era diferente? Você está entendendo em nome de Jesus? Perceba que seria muito mais fácil Samuel se deixar levar por essas coisas. Mas Samuel decide crescer, Samuel decide ser diferente. E aí a gente ouve muito, mas muito por aí. Não, pastor, eu deixei de fazer a obra de Deus, ou eu saí da igreja, ou eu me desviei, ou sei lá o quê. Não, pastor, porque eu vi muita coisa errada. E o que é que Deus tem a ver com isso? E aí, porque tinha muita coisa errada, você decidiu fazer a coisa errada também? Não, eu decidi sair para não me contaminar. Então, fez a coisa errada, não deveria ter saído. Amém? E não é isso que a gente ouve direto e reto? Eu vi muita coisa errada e não sei o que mais. Meu irmão, nós não podemos permitir que as coisas externas venham afetar quem nós somos. Não é fácil, isso é nadar contra a correnteza. E sempre é mais fácil você se deixar levar pela correnteza. Você ir contra o fluxo sempre foi o mais difícil. Mas nós estamos como Samuel, decidir crescer. Não importa se o mundo está indo ladeira abaixo, eu decido viver ao contrário. Aí vem a Bíblia e diz assim, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor,
como também para com os homens. Ah, não podia ser diferente. As pessoas olhavam a conduta daqueles sacerdotes e olhavam a maneira que Samuel se conduzia. Olhavam os pecados dos filhos de Eli e com o conhecimento de Eli, e Eli não fazia absolutamente nada, porque essa é a advertência de Deus contra o Eli, que não repreendia os seus filhos, que foi muito brando ao repreender os seus filhos. É só você continuar a leitura bíblica que o próprio Deus traz juízo não só contra os filhos, mas também contra o Eli e contra toda a casa dele, porque ele não repreende os seus filhos, permite aquela bagunça na casa de Deus. Amém? Olha que coisa séria. E o povo está vendo tudo isso, mas por outro lado olham para o jovem Samuel e diz: rapaz, aquele ali é diferente. Você está entendendo? Começa a nascer uma pontinha de esperança no povo. Olha, o sacerdócio, o negócio está bagunçado. Mas, poxa vida, está vindo aí um cara, uma nova geração que está decidindo fazer a coisa certa. Eu acho muito bonito quando Samuel chega no final da sua vida, e durante a maior parte da sua vida, ele já agora já está na sua velhice, na maior parte da sua vida ele julgou Israel. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Ele acumulou os 3 cargos sobre Israel. E no final da sua vida ele reúne todo o povo e diz assim, ó: alguém aí pode se levantar e dizer que dia que eu fui injusto? Que dia que eu aceitei suborno? Que dia que foi que eu me corrompi? Alguém aqui no meio desse povo todo, depois de tantos e tantos anos, servindo como líder de vocês, alguém tem alguma coisa para me acusar? Algum pecado, algum erro que viu em mim? E a Bíblia diz que todo o povo ficou calado. Não teve um para dizer: teve um dia que a minha galinha pulou para o teu quintal, botou um ovo lá, você não me devolveu, né? Fez omelete com o ovo da minha galinha. Não teve um. Você está entendendo? Por quê? Porque alguém que na sua juventude, como nós estamos vendo aqui, decidiu, e o termo que a Bíblia, de maneira recorrente, traz, decidiu crescer. E eu e você precisamos decidir crescer, a despeito do que estamos vendo, a despeito daquilo que nos cerca, a despeito de qualquer coisa. Amém? Aí, Deus traz uma palavra de juízo contra Eli e contra a sua casa. E, primeiramente, Deus usa um profeta para confrontar o Eli. Ele continua inerte. E aí, depois, Deus usa o próprio Samuel. Aquela história conhecida, Samuel está lá deitado e ouve: Samuel, levanta correndo, pula da cama, vai até onde ele estava. Perceba que eles moravam, então, no mesmo ambiente. Né? Ele corre até lá. O senhor me chamou? Não, menina, vai dormir, tá doido? Não chamei ninguém, deixa eu dormir. Voltou, deitou. Samuel pulou da cama, correu até lá. Pois não? Que pois não, rapaz, vai dormir, ó. Não te chamei? Voltou lá deitar. Terceira vez o Eli diz: opa, tem alguma coisa aí. Ele diz: não sou eu que estou te chamando. Se você está ouvindo uma voz, é Deus falando contigo. Então, a hora que você ouvir essa voz, em vez de você sair correndo e vir aqui, você vai dizer para o Senhor: fala que o teu servo ouve. Sabe o que é interessante? Que lá onde a gente começou, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam a Deus. Eli não conseguiu fazer com que os seus filhos conhecessem a Deus, mas conseguiu levar Samuel a conhecer e a saber interagir com a voz de Deus. Sério, né? Amém, igreja? Olha que coisa séria. E ali, quando Samuel então responde: Senhor, eis-me aqui, Deus fala com Samuel pela primeira vez na vida de Samuel. Não a última, mas a primeira vez.
E Deus fala justamente dos planos que Deus tem para o próprio Samuel e do juízo que Deus traria sobre a casa de Eli, por conta de todos aqueles pecados, de toda aquela situação. No outro dia, ele corre até o Samuel e diz assim: e aí, qual que é a fofoca? O que foi que Deus te falou, né? E o Samuel não escondeu. O Samuel falou: olha, Deus falou que vai trazer juízo sobre a tua casa, assim, assim, assado. Vamos pular, agora sim, vamos dar um pulo aqui, para o versículo, para o capítulo 3, versículo 18. Diz assim a Bíblia: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, agora é Eli falando com Samuel: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele diz essa palavra de juízo que Deus está trazendo contra mim e a minha casa. Foi Deus que falou com você mesmo. Deus faz o que Ele quiser. Rapaz, mas nem assim para o cara se arrepender, para o cara tentar correr atrás do prejuízo. Mas enfim, né? Aí versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Diga a glória a Deus. Perceba que por 3 vezes a Bíblia faz a mesma declaração a respeito de Samuel, que ele, sendo ainda muito jovem, ministrava perante o Senhor. E a Bíblia diz: e crescia o jovem Samuel. Depois vem a Bíblia e novamente vai trazendo para nós todo o cenário, como era terrível o meio que ele estava inserido, mas vai dizendo: e Samuel crescia e se tornava agradável diante de Deus. E continua mostrando como era terrível o cenário que ele estava inserido. E vem a Bíblia pela 3ª vez e diz: e Samuel crescia, e o Senhor era com ele, e o Senhor falava com ele, e ele foi reconhecido por todo o povo de Israel daquela forma. Amém, igreja? Porque Samuel decidiu crescer. Amém? Samuel decidiu crescer. Meu irmão, será que nós estamos decidindo a aprovação das pessoas e a seguir o fluxo? Ou eu e você estamos decidindo, ainda que seja necessário, ir na contramão da correnteza, crescer, ser agradável a Deus? Eu não estou preocupado em agradar as pessoas, estou preocupado em agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus, a cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Que eu e você possamos olhar para a vida do Samuel e aprender com ele. Amém? Eu termino a mensagem de hoje falando algumas coisas. Eu acredito que tem coisas que acontecem na nossa vida que não são por acaso. Tudo a gente pode tirar uma lição. Ontem eu fui pescar com alguns pastores, colegas, amigos, na verdade, e a gente foi pescar aqui em Paranaguá, na Bahia, um irmão até da igreja, que é o barqueiro que levou a gente, e a gente estava pescando e vai para lá e vai para cá de barco, até chegar no local e tal, e aí eu estava olhando, né, aquela imensidão de água para tudo que é lado. A gente estava ali perto da onde é o porto, na verdade, ao lado de onde era o porto. Então, aqueles navios gigantescos, né? Nosso barquinho perto deles parecia uma pulga, né? Aqueles navios enormes, não sei se alguém já foi ali, já viu, é muito interessante até, né? E agora, o nosso barquinho parecia uma pulga diante daqueles navios. Mas aqueles navios, no meio daquela água toda, também parecia uma pulga, né? Se comparado com a água. E aquela água para tudo que é lado, e todo momento a gente estava assim, indo, e água ali para tudo que é lado e tal. E aí eu estava lembrando
né, de um provérbio popular aí, alguém já deve ter ouvido isso, que o que afunda um navio não é a água que está fora dele, mas o que afunda o navio é a água que consegue entrar nele. Sim ou não? Meu irmão, não importa quanta água tem para fora do navio. Não importa se para fora do navio tem um oceano inteiro, aquilo não afeta em nada o navio. Mas a água que consegue entrar no navio, que é infinitamente menor que a água que tem lá fora, essa afunda o navio. E o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, não importa se o meio que a gente está inserido, quem sabe é como ali de Samuel, pastor, para o lado que eu olho, eu só vejo coisas erradas e tal. Você está deixando isso entrar em você? Porque se você não deixar essas coisas entrarem em você, aqui ó, no teu coração, não importa quanta coisa errada tem à sua volta. O grande problema é quando essas coisas começam a entrar em você. A pessoa que diz assim, não, pastor, eu parei de fazer porque eu vi muita coisa errada. Não, o problema não foi ter visto muita coisa errada. O problema é quando você deixou que essas coisas erradas começassem a entrar no teu coração e te fizessem parar. Amém. E é exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui. E aí, pensando nisso, né, e numa hora como essa, tua mente assim começa a vagar pela Bíblia, por isso que eu digo que eu penso que nada é à toa, e eu fiquei lembrando de algumas declarações bíblicas. Por exemplo, de Paulo falando daqueles que naufragaram na fé. Já leu isso na Bíblia? O que é alguém naufragar? É alguém entrar num navio aqui, nesse porto, para chegar naquele destino, mas no meio do caminho, ele nunca chega lá, porque no meio do caminho o barco afunda. Por que o barco afundou? Porque entrou água nele. Né? Sim ou não? Porque bateu lá numa pedra, fez um furo, entrou água, porque veio uma onda gigantesca, virou, enfim, alguma coisa, mas entrou água nele. A grosso modo, é só por conta disso que acontece um naufrágio. Amém? Olha que coisa séria. E ele fala dos náufragos na fé. Meu irmão, se eu e você não quisermos ser um náufrago na fé, nós precisamos ver, e não importa quanta água tem lá fora, o que importa é se a gente está deixando essa água entrar. É isso que faz alguém ser um náufrago na fé. E aí, eu parava para pensar naquilo que a Bíblia diz sobre Noé. Noé estava cercado de uma geração corrompida. Se a gente acha que as coisas estão feias no nosso dia, imagina no dia de Noé, aonde a Bíblia descreve que a imaginação das pessoas era continuamente má. Ninguém pensava nada de bom. O negócio devia estar feio lá. Amém? Mas a Bíblia diz que mesmo todas as pessoas à volta de Noé agindo daquela maneira, ele decidiu ser alguém íntegro, temente a Deus, não se corromper, não se deixar levar por aquelas pessoas. E eu fico imaginando se foi à toa, se foi por um acaso, que Deus manda ele construir uma arca. Amém, igreja? Essa arca que estaria cercada, e aqui sim, literalmente pelo mundo inteiro de água, mas que toda aquela água que estava do lado de fora não interferia em nada quem estava dentro da arca. Mas antes de Noé entrar na arca, já não era isso que ele vivia? Amém? Já não era exatamente dessa maneira que ele se conduzia? Aí, como eu disse, né, cabeça de pastor é um perigo, quando começa a viajar assim na palavra, vai longe. Aí eu lembrava do Asaf, Salmo 73, ele diz, o meu pé quase escorregou, pouco faltou, né, para que eu me desviasse, para que eu caísse. Por que, Asaf?
Ele diz: porque tive inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio. Porque na volta dele haviam pessoas soberbas, ímpias, e ele começou a olhar para a vida dessas pessoas e dizer: olha aí, tudo dá certo para eles, e eu que sou crente de Deus, procurando viver o certo, as coisas dão errado para mim. E de alguma maneira aquelas coisas começaram a entrar e azedar o coração dele, e levar ele a quase a naufragar, como ele mesmo conta no Salmo 73. Amém? E sabe o que é interessante? No barco que a gente estava, tinha um furo. O barco estava furado. Talvez por isso que me levou a pensar tudo aquilo, né? Mas era um furinho muito pequeno. Tão pequeno que não dava nem para ver onde era. Não dava nem para achar. E entrava pouquinha água. Mas com o tempo, vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. De vez em quando, por causa do balanço do barco e tal, quando a gente vê, estava com os pés dentro da água. Né? E aí o irmão que nos levou, né, a gente parava, ele aportava, e aí ele também estava ali pescando com a gente. De vez em quando se empolgava com a pesca e esquecia, né, de tirar água. E eu lembro de algumas vezes ele falou: ih, rapaz, me empolguei aqui, ó, até esqueci de tirar água. Então ele pegava um baldinho lá, ia lá e aí, né, tirava a água de dentro do barco novamente. Mas daqui a pouco o quê? Não, entrava de novo. Ele precisava ir lá com o baldinho dele, e assim ia. Era tão pouquinha água que entrava, que, não, como eu disse, não dava para saber onde era. Mas que com o passar do tempo ia enchendo. E se não fosse o irmão com o baldinho dele, provavelmente hoje... não sei se eu ia estar aqui pregando hoje, né? Mas brincadeiras à parte, entenda que às vezes isso acontece na nossa vida, sabe? São gretinhas, pequenos buraquinhos, pequenas coisinhas que lá de fora vão entrando e a gente olha e diz: ah, mas isso é tão pouquinha coisa. Pois é, hoje é tão pouquinha coisa, hoje é 3, 4 gotas, amanhã é mais 3, 4, daqui a pouco tem um balde. Já teve goteira em casa? Você diz: ah, é só uma goteira, mas você põe o balde lá, daqui a pouco ele está cheio. Não é assim? E se aquilo não for tratado, daqui a pouco afunda esse barco. E o que eu quero lhe chamar a atenção é que, a exemplo do que o irmão lá fazia, sabe, se nós olhamos para dentro de nós e identificamos: poxa vida, pastor, eu preciso ser sincero, tem muita coisa que não deveria estar entrando, mas que está. Eu preciso ser sincero, eu não tenho agido como Samuel. Eu tenho permitido que o meio que eu viva, de alguma maneira, comece a me corromper. Aos poucos, sem perceber. Mas devagarzinho meu pensamento vai mudando, devagarzinho certas coisas que eu condenava, eu não condeno mais, devagarzinho certas coisas que eu tinha nojo, né, do pecado, eu não tenho mais, devagarzinho certas coisas vão entrando. Meu irmão, que a gente possa pegar, sabe, o nosso baldinho e lá, ó, e, amém? E jogar para fora. Porque não tem como você consertar com o barco cheio d'água. Você precisa primeiro tirar tudo de água que entrou. Depois que você tira tudo de água, aí que você tem condições de achar onde está o buraco. Não é assim? Aí que você tem condição de ver: ah, é aqui ó, que está entrando. Eu estou vendo ali que está minando água por aqui. Mas quando está cheio d'água não dá para ver. Aí você consegue identificar. Só que geralmente não tem como consertar o barco dentro da água. Você precisa esvaziar. Você precisa levantar o barco, tirar ele da água, para daí consertar o buraco, para daí voltar ele para a água. E eu penso que isso nos remete a
Sabe, é um momento que a gente precisa parar e ter um particular, um a sós com Deus, dizer, deixa eu tirar um tempinho aqui, eu e Deus, que tem certas coisas que eu preciso consertar, tem certos buraquinhos, gritinhas aqui, que estão minando água para dentro do meu coração, que eu preciso colocar em ordem. Aí depois eu posso colocar meu barquinho na água, e não importa se tem um oceano à minha volta, isso não vai interferir em nada na minha vida. Então, que nós possamos olhar para a nossa vida, a exemplo do que a gente aprendeu aqui com Samuel, e como eu disse, você veja que a própria Bíblia vai desenhando isso. A família era assim, mas ele decidiu agir dessa forma. A família era assim, mas ele decidiu agir assim. E aí a Bíblia, a gente vai vendo um crescimento, isso requer tempo. Mas isso é fruto de uma decisão que foi tomada hoje e que foi sustentada amanhã, e depois de amanhã, e no outro dia, na outra semana, e no outro mês, e no outro ano, e o tempo foi passando, e Deus foi sendo com ele, e ele foi se tornando agradável a Deus, e Deus foi podendo usar a vida dele, e Deus fez da vida dele tudo aquilo que Deus queria. E que nós possamos decidir, como Samuel, eu decido crescer. Eu não dei antes, mas o título da mensagem de hoje é Escolha Crescer. E eu termino falando a frase, escolha crescer. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.